Você sabe o que acontece quando a pessoa está apaixonada, tanto no aspecto social, psicológico e orgânico? Assista esse vídeo até o final. Chega a determinado momento da vida em que a pessoa já namorou, já terminou o relacionamento, já terminaram com ela também já fez juras de amor, mas também já se decepcionou, já disse que nunca mais ia namorar com ninguém, e nesse contexto às vezes de tristeza ela conhece alguém e aí novamente vem a paixão. E ela apaixonada, o mundo muda. Agora, o que acontece nesse aspecto social da pessoa? Nesse momento ela se percebe fazendo planos com o outro. Por quê? Porque ela se sente muito mais segura para fazer isso. É um momento em que ela quer se cuidar, ela quer emagrecer, ela vai para a academia, ela tem muito mais disposição, ela tem mais energia. Não tem tempo ruim, se ela recebe um convite para passear, para namorar, para viajar, ela está disposta, ela vai. E esse é um ponto importante, é um ponto que jamais as pessoas deveriam perder, que é essa disposição. Mas ela também vê um mundo muito mais amplo, ela vê um mundo muito mais organizado, ela vê um mundo muito mais colorido. E isso é interessante porque isso vai além da pessoa que ela está se relacionando. Isso também aparece com as outras pessoas, pode ser num ambiente de trabalho, ela se dá melhor com os colegas, ela está muito mais atenciosa, ela espalha, ela irradia essa felicidade. Para que você possa viver a paixão no aspecto social, é importante que tenha uma base psicológica. Então vamos começar a entrar no aspecto da subjetividade. Existe tanto o aspecto emocional quanto o aspecto reflexivo. A emoção é uma forma da pessoa se modificar a si própria para tentar alterar a sua relação com o mundo. Então, no caso da felicidade, a pessoa tem 1000 planos que ela quer construir com o outro. Ela quer sair, ela quer se divertir, ela quer namorar, só que isso vai vir devagar, vai ser com o passar dos dias, e ela representa todo esse futuro que ela quer realizar num único momento. Então ela é como ela se diz assim, ela se transborda de felicidade, todo o seu modo de ser, modo de pensar muda, ela se vê muito mais feliz representando todos esses desejos que ela quer realizar. E reflexivamente, e aí nós estamos entrando na subjetividade, todo o pensamento dela vai ser um pensamento para que ela mantenha essa emoção de felicidade e de paixão, e também ela vai querer, como se fosse enredar o outro, ela vai querer trazer o outro também para si. De que forma que ela faz? Se começa a construir com pequenos compromissos. Antes de ir embora já combina alguma coisa que vão fazer no dia seguinte, daqui a 2 dias. Por que se faz isso? Porque na hora que tu combina um compromisso num futuro próximo, tu exige que o outro comece a pensar em você, da mesma forma que esse compromisso faz você manter o pensamento no outro. E é dessa maneira que você começa a juntar o seu desejo com o desejo do outro. Você traça compromissos que obriguem o outro a pensar em você. Por isso que às vezes se manda um bilhete, se manda uma mensagem, compra um pequeno presente, diz que lembrou do outro porque tal coisa aconteceu, porque essas situações sociais do mundo vão dando base para que essa subjetividade aconteça. O terceiro aspecto da paixão, que é o orgânico, ele se dá porque a emoção ela não é puramente subjetiva. Quando a pessoa se emociona, ela se emociona de corpo inteiro. No caso da felicidade, a pessoa transparece essa felicidade, ela transparece no corpo. Uma pessoa feliz é uma pessoa feliz de corpo inteiro, todas as suas células estão felizes. Como é que isso ocorre? Para que ocorra essa felicidade, o organismo começa a produção de dopamina. É a dopamina que vai ser responsável por esse prazer, por essa felicidade. Só que você lembra que quando eu falei do aspecto social, eu também apontei que a pessoa tem mais disposição, que não tem tempo ruim, ela sai, ela faz as atividades, tem mais energia. É porque a dopamina ela também estimula suprarrenal a produção de 2 hormônios. A noradrenalina, que daí vai ser responsável por uma produção maior de energia, porque ela estimula o fígado à produção de energia, e também vai produzir adrenalina. A adrenalina ela vai aumentar o batimento cardíaco, então ela vai fazer com que toda essa energia produzida pelo fígado se espalhe pelo corpo e a pessoa tem muito mais vitalidade.
E eu também citei que o mundo fica mais colorido, tanto que é bastante comum quando a pessoa diz que está apaixonada, ela vê um mundo com mais cores. Isso não é lenda, isso é real. Porque a adrenalina faz com que a pupila dilate, e a pupila dilatando, você vai captar muito mais luzes, muito mais cores. Por isso que o mundo fica o quê? Ele fica colorido. Tanto o aspecto social, psicológico e orgânico são como camadas de um mesmo fenômeno. Eles se dão ao mesmo tempo. E agora que você já sabe como é que é uma pessoa apaixonada, é importante saber que não existe tempo para se apaixonar, não tem idade para se apaixonar. Você pode se apaixonar a qualquer momento. Isso é importante porque antes se tinha um mito de que paixão era coisa de adolescente. Isso não é verdade. Alguém apaixonado, ele apresenta essas características que eu passei para vocês. Então, se você está apaixonado, manda esse vídeo para quem você se apaixonou, para que ele também possa se identificar. Você está apaixonado, mas o outro não sabe? Manda esse vídeo para ele, só para atiçar essa vontade de vir falar com você. Não tenho paixão nenhuma. Entre em contato, isso não é correto, vamos equilibrar essa vida. Está apaixonado, mas não sabe como conquistar esse grande amor. Entre em contato, tem meu telefone aqui. O que eu puder ajudar, vou ajudar. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.